Vamos lá, gente, veja. Na entrada de muitos amplificadores, você vai encontrar como pré-amplificador, certo? Isso aqui que é o chamado par diferencial, certo? Esses pré-amplificadores, eles são bons porque eles rejeitam ruído, porque eles vão amplificar a diferença do sinal que vai ser aplicado entre esses terminais. Então, a forma básica de você ligar esse circuito é assim. Na verdade, nem assim. Na verdade, teria outro RC aqui, outro resistor de coletor, e a carga seria no meio, como sendo a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, certo? Mas colocando só com um resistor de coletor, o circuito básico que se apresenta desse jeito. Então, percebam que você tem aqui ó, uma polaridade positiva e aqui embaixo, em vez de ser terra, tem uma polaridade negativa. Aumentando a tensão, vai aumentar a potência do sinal, certo? Perceba também que aqui você tem um resistor de cauda, certo? Então, se você tem um resistor de cauda aqui, RE, significa que a corrente que vai passar por aqui vai ser dividida em duas aqui, por dois, certo? Então, se aqui, por exemplo, passar 10, a corrente vai ser 5 aqui e 5 aqui, certo? Então, saindo desse modelo e indo para um modelo real que se usa nos circuitos amplificadores mesmo, a gente vai olhar para esse circuito aqui, certo? Perceba, fazendo um paralelo, que esse resistor de coletor aqui, na verdade, vai ser isso aqui, ó. Isso aqui é o equivalente a um resistor de coletor. Eu vou explicar a vocês por quê. Da mesma forma, isso aqui, ó, essa parte aqui de baixo é a mesma coisa que um resistor de emissor. Aí você pergunta como assim, como é que pode? Isso aqui é chamado resistor ativo, certo? Muitas vezes nos circuitos você usa um, uma carga ativa ou um resistor ativo. Você usa um transistor, por exemplo, em vez de você usar um potenciômetro, você usa um transistor para calcular, para definir a polaridade exata, certo? Você usa só um transistor, usa um divisor de tensão na base dele para que a tensão coletor-emissor seja definida para ser o bias, o ponto de polarização exato, geralmente na etapa de saída do transistor, para eliminar aquela distorção por crossover, certo? Então, voltando, isso aqui ó, é um resistor ativo, esse aqui é outro resistor ativo. Isso aqui se chama espelho de corrente. Por quê? Porque esse diodo aqui, na verdade, é um transistor desse cujo coletor e a base vão estar em curto, certo? Então, ele vai casar a característica de base emissor com esse aqui, vai ser a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa aqui, a corrente que passa no diodo aqui é a mesma corrente que vai passar aqui, certo? Então, se a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, eu já tenho definido a corrente aqui de cauda, ó. Então, por exemplo, se eu tiver 12 volts aqui positivo e menos 12 volts aqui negativo, eu vou ter uma diferença de potencial de 24 volts, certo? Então, fazendo um cálculo simples, 24 menos a queda de tensão aqui, VBE de 0,7, vai dar 23,3. Dividido por 1K, vamos supor que esse resistor fosse 1K, seria 23 miliamperes aqui, certo? 23,3 miliamperes passando aqui por esse diodo, passando por esse ramo aqui. E por que o espelho de corrente? Porque essa mesma corrente de 23 miliamperes, como esse diodo casa com o diodo base emissor desse transistor, porque na verdade são os mesmos, né? Ele está com um símbolo de diodo aqui, mas na verdade é um transistor curto-circuitado entre coletor e base. Essa mesma corrente de 23,3 miliamperes que passa aqui, vai passar aqui, certo? Essa corrente então vai ser dividida por duas, ó, passando aqui e passando aqui. Então veja que esse circuito que é aparentemente complexo, ele está todo já definido na corrente, ó. E se você perceber direitinho, aqui também é um espelho de corrente, certo? Aqui também é um espelho de corrente. Aí vai amarrar mais ainda, só que o transistor aqui é PNP. Perceba que está aqui o P aqui do diodo, ó, tudo amarrado, né? Aqui o P da base com o diodo também aqui, ó. Então, isso aqui também é outro espelho de corrente. A corrente que vai passar aqui, certo? Que vai passar por aqui vai ser a mesma que vai passar aqui. Aí amarra mais ainda. E qual é a outra vantagem de você ter um resistor ativo? A outra vantagem é que um transistor ele é considerado uma fonte de corrente, certo? E uma fonte de corrente tem uma impedância teórica infinita. Por quê? Porque uma fonte de corrente é isso aqui, ó, certo? A fonte de corrente é isso aqui, é uma corrente passando em paralelo com um resistor. A gente diz que a fonte de corrente ela é perfeita quando essa resistência ou a impedância interna é infinita, porque não sobra nenhuma corrente para cá, a corrente vai toda para fora.
certo? Então, é, então, o que é essa carga ativa aqui faz com que esse resistor de carga, esse RE, que seria aquele RE do emissor, ele seja altíssimo, certo? E esse resistor aqui altíssimo, essa carga altíssima aqui, melhora uma coisa chamada de razão de rejeição de modo comum. Ou seja, sinais iguais, sinais idênticos que atingem a base, a entrada do amplificador, que é justamente aqui, quando eles forem idênticos, por exemplo, ruído, aí ele elimina o ruído, entendeu? A razão de rejeição de modo comum elimina o ruído. E a razão de rejeição de modo comum vai ser mais alta quanto mais alto for essa impedância aqui, certo? Que no caso vai ser uma impedância ativa, que é justamente como eu falei desse conjunto aqui, ó, desse espelho de corrente. E o que acontece aqui, que é outro espelho de corrente? Isso aqui seria o resistor de coletor, que no caso aqui, em vez de ser um resistor de coletor passivo, um resistor de coletor ativo. A impedância aqui, como toda fonte de corrente, como no caso do transistor, é uma impedância altíssima. Então, esse resistor de coletor altíssimo vai aumentar em muito o ganho do amplificador. Porque o ganho do amplificador dessa forma aqui, certo? É a razão entre o resistor de coletor, a impedância de coletor, sobre aquele R''E, que é a impedância de entrada de variação do VBE, certo? Então, é resistor de coletor, na verdade, aqui sobre 2 R''E. Então, se essa impedância aqui de coletor de saída aqui do circuito, ela for altíssima, teoricamente infinito, a gente teria teoricamente um ganho infinito. Na prática seria um ganho de 100 mil, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Você tendo aqui também essa impedância alta, significa o quê? Que tua impedância de entrada do circuito, ela vai ser quase infinita, porque isso aqui é alta. E vai multiplicar o beta do transistor, certo? Pela impedância ativa desse transistor aqui. Então, beta desse vezes isso aqui vai dar uma impedância de entrada do circuito quase infinita. Então, a característica desse circuito amplificador operacional diferencial tido como entrada num circuito, como parte de um amplificador mais amplo, ele vai ter a função de rejeitar ruído, de ter um ganho de malha aberta de quase infinito, teoricamente, de uma impedância de entrada quase infinita também, teoricamente, claro, certo? Então vai ser um circuito perfeito, um circuito profissional e até os circuitos integrados que são montados em chips, certo? Ele tem essa topologia aqui. Saindo daqui o sinal, ele vai para uma etapa de potência de saída e uma malha de realimentação para manter o feedback e diminuir a entropia do circuito, de ruído, de térmico, entendeu? De qualquer desequilíbrio. Então ele vai ter isso aqui, vai ter uma etapa de saída e malhas de realimentação para manter o equilíbrio dinâmico de todo o circuito. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado.